Olá pessoal, aqui fala José Simango, conhecido como Simangol Tarik. Estamos cá na nossa live com o tema Como Sair da Pobreza. Estou um pouco constipado, em algum momento minha voz pode parecer um pouco estranha. Então, a palavra pobreza vem do latim que significa improdutividade e limitação. Então, pobreza, uma pessoa pobre é uma pessoa improdutiva e uma pessoa limitada. Ela tem pouca visão de como gerar valor e ter alguns ganhos monetários, físicos, etc. Então, como sair dessa limitação, desta improdutividade? É o que irei falar nesta live e darei algumas soluções práticas que, se forem praticadas, terá bons resultados e também terão resultados monetários, porque eu José Simão já pratico e tenho alguns ganhos, não são muitos, mas dá para gerir. Então, o primeiro passo é, sabendo que pobreza é improdutividade, o primeiro passo é fazeres de tudo para seres produtivo. Vais ter que se jogar de modo a seres produtivo dia após dia, né? Vocês já viram os ricos? Os ricos estão sempre a produzir. Se não estão a fazer nada, estão a ler. E ler livros, né? Que é o processo de obter a inteligência. E inteligência é a capacidade de resolver um problema. Então, quando eles leem, eles adquirem um processo, né? Adquirem uma inteligência que é a capacidade de resolver um problema, e eles resolvem o problema da sociedade atual e são pagos pelas soluções ou pela solução que eles resolvem na nossa realidade, que é a realidade moçambicana, né? Então, resumidamente, um abraço a doer, vou ter que trocar de braço um pouco. Então, resumidamente, ser uma pessoa improdutiva é ser rica. Os ricos são pessoas produtivas, enquanto que os pobres são pessoas improdutivas e limitadas. Então, o primeiro passo é começares a ser produtivo. Produtivo existem vários sentidos. Pode ser produtivo numa área específica em que escolheste, ou pode ser produtivo nas tuas atividades diárias, que, por exemplo, fazer tarefa de casa, ler alguma coisa sobre a tua área de atuação, o seu emprego, etc. Então, o primeiro passo é seres produtivo, de modo a obteres grandes resultados. Então, o segundo passo para sair da pobreza qual é? O segundo passo para sair da pobreza é seres uma pessoa ilimitada, uma pessoa que não se limita com a situação atual, isto é, uma pessoa que está sempre a buscar uma ilimitação, está sempre a buscar uma novidade para a sua vida, porque viver, para mim e para alguns livros que eu leio, viver é uma conjunção de experiência. Isto é, a pessoa que tiver mais experiência é a pessoa que viveu mais, e a pessoa que tiver menos experiência é a pessoa que viveu menos. Então, o processo de seres ilimitado é ter várias experiências. Isto é, uma pessoa que pode trabalhar em várias empresas, que pode mexer em grandes negócios, que pode fazer várias atividades em apenas um ano, né? Em um ano, a pessoa pode viver 10 anos adiantado. Isto só é possível se a pessoa tiver muitas experiências, né? E eu tenho amigos e tal que vivem esta vida e estão sempre a ter novas experiências, experiência de business, experiência de várias coisas, né? que eles fazem e ganham grandes resultados. Uma das experiências que podem ter é abrir um novo negócio.
não é fácil, é um problema. E o meu segredo é ame problema, porque você deve fazer parte da solução. Como diz Donald Trump, tens que fazer parte da solução e não parte dos problemas. Para isto acontecer, você deve ter uma coisa chamada inteligência, que é a capacidade de resolver problemas. Só assim que terás uma solução para o problema e serás pago na resolução desse problema. Eu, atualmente, tenho um projeto chamado Projeto Simangolo Digital, que é um negócio meu no digital e tal. Faço muitas atividades e uma das atividades que eu faço é de resolver problemas dos funcionários que têm problema em usar o Excel. Né? O Excel. Há muitos funcionários que têm muita dificuldade de usar o Excel. Eu sou, né, engenheiro informático de profissão e tenho algumas habilidades lá de criar tabela, usar planilha e tal, usar fórmula. Então eu vendo a minha solução para funcionários do Estado e eles por si me pagam. Isso de forma online, né? De forma online. Então eu aí estou a fazer um processo de resolução de problema, né? Então o primeiro passo é ser produtivo, o segundo passo é ser uma pessoa ilimitada, buscar ter várias experiências, entrar em grandes problemas, em grandes negócios, de modo a expandir a sua cabeça. E o terceiro passo de como sair da pobreza é se jogar, né? Muitas pessoas têm muito talento, né? Mas eles têm dificuldade de se jogar, né? Então um bloqueio que lhes impede de fazer, de estar no modo ação. Então o que adianta ler um livro, 30 livros e não praticar nenhum? Não fez nada. Não fez nada, porque a sabedoria é a junção de duas coisas. É o conhecimento, que a definição é o saber, e também a prática. Então juntando as duas coisas obtém-se a sabedoria, que é o conhecimento e a prática. Só assim que vamos adquirir novos resultados. Não tem como se adquirir novos resultados com apenas teoria. Eu leio um livro, no dia seguinte estou a praticar e obtenho novos resultados, novas experiências. E não tenho medo de errar, porque o processo de seres bom em alguma habilidade, alguma área é errando, né? Lembra de quando estavas a aprender a conduzir bicicleta ou a pedalar, né? Bicicleta, tiveste muitas caídas, né? Muitas falhas, e estas falhas foram se aperfeiçoando de modo a seres bom na condução, né? Então esta é a nossa terceira regra, ou terceiro passo, o terceiro, não sei qual nome vão dar, mas é o nosso terceiro passo de como sair da pobreza, que é se jogar naquilo que queres ser bom. Se queres ser bom em ser mecânico, tens que se jogar, tens que procurar uma oficina de mecânica, chegar lá e conversar com o dono, negociar com o dono. Da primeira você não tem nenhum resultado, você ainda não gerou valor, então tens que chegar lá, investir primeiro, né? Investir. E o nosso último passo e o quarto passo é o passo que eu gosto mais, é o passo que eu amo para sair da pobreza, que é investimento, né? Investir em si próprio e na sua cabeça. Este passo eu amo. O quarto passo é o passo mãe, é o passo chave, né? Que abre grandes portas na tua vida, que é se investir no seu visual, né? E como estão a ver, um bom relógio e tal, uma boa camiseta, boa interior, bom chapéu e tal. Então o quarto passo é este, é se investir em si próprio e investir na sua cabeça. Por quê? Porque se queres ter dinheiro, tens que ter algo em troca. Porque pela lógica, dinheiro é uma energia de troca.
Então, você deve ter alguma coisa para trocar e ter o dinheiro. Então, quando você investe na sua cabeça, você investe com um livro, um curso, uma habilidade nova, você investe isso na sua cabeça e depois tens que trocar para a sociedade ou para a população esse conhecimento que investiste para eles te pagarem. Eu mesmo, José Simango, eu corto cabelo por semana, né? A pessoa que me corta cabelo, ela investiu na sua cabeça, né? Investiu em ter a habilidade de cortar cabelo. Isto é na cabeça dele. E a pessoa vende esta habilidade para mim. E eu que necessito de cortar cabelo, né? Semanalmente para eu ser aceite na sociedade, né? Em geral, para fazer dinheiro. Então, a nossa live termina por aqui. E hoje foi a primeira parte de como sair da pobreza. Haverão várias lives, várias soluções de como sair da pobreza, porque a pobreza em si é muito vasta. Então precisa de passo a passo e devem ser colocadas em prática para se ter um bom resultado. Então a nossa live termina por aqui. Subscreva no canal José Simango. Me sigam nas redes sociais, no Facebook, Simango Tarik, no Instagram, Simango Tarik. E vamos a isso. Devem colocar em prática tudo que eu falo e investam muito no seu visual, né? No seu visual. Investam sempre no seu visual, investam na sua cabeça. Este é o quarto passo, é o passo que eu amo. Para mim é o primeiro passo. Investir numa formação, numa habilidade nova e vender, né? Investa nas vossas cabeças para você gerar valor e vender para o seu próximo. Então, muito obrigado. Até a próxima. Não se esqueçam de subscrever no canal. Até já. Foi!